Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da engenharia. Estamos aqui mais uma vez para trazer conhecimento e compartilhar informação com vocês. Eu, minha companheira Gisele, e hoje a gente trouxe um convidado, claro, especial, né, como todos, para compartilhar a experiência com vocês de um assunto muito interessante. Gi, fala só um pouquinho aí do currículo do nosso convidado. Vou dar uma palhinha do currículo, né? E aí, gente, olha, memória não é meu forte, por isso eu vou ler aqui o currículo do nosso convidado. Ele é engenheiro civil, formado aí pelo Centro Padre Anchieta. Antes disso, já começou na construção civil, bem antes, né? Que já tem técnica de edificações pela ETEC, tem um MBA aí pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ele é mestrando em estruturas e geotecnia na Unicamp. Ele hoje é diretor técnico da Geoprado Engenharia e Consultoria, é professor convidado no IDD. Gente, olha, currículo pesado para vocês, hein? Professor convidado no IDD, na matéria de sistemas de drenagem, no curso de tecnologia de impermeabilização, atuou mais de 10 anos no mercado de geotecnia, hidráulica de macro e micro drenagem, proteção ambiental, concreto com fibras na América Latina. Seja bem-vindo, Jefferson Prado. Obrigado, gente. Obrigado. Um prazer estar aqui, pessoal. Bem-vindo, Jefferson. Que prazer ter você aqui com a gente. Valeu. Um cara tão, né? Um currículo de peso, viu? né? Meu Deus do céu, olha só. Gente. E numa área tão específica, né, pessoal? Uma área, assim, hoje, a gente até comentou em alguns podcasts, né, anteriores, que impermeabilização nós temos pouco interesse agora, tem aumentado bastante, mas acho que geotecnia é pior ainda, né, Jefferson? A gente vê, assim, muitos, os profissionais muito mais idosos, né? Um pessoal mais, uma geração mais antiga. Difícil a gente ver uma pessoa mais jovem, assim, com a experiência e atuante, assim, na geotecnia como você, né? É verdade, assim, eu tenho até uma situação engraçada, né? Que eu fui num congresso que foi ano passado em Campinas de geotecnia. É um congresso que acontece há mais de 20 anos e tal. E eles tiveram uma iniciativa de criar um microcongresso, né, dentro do congresso, que chama GeoJovem. Que legal. Que é para poder chamar os jovens pra tentar trazer a galera. Ver pra geotecnia, porque o pessoal sai da faculdade hoje só estruturas, né? Então, verdade. Fazendo um parênteses, a gente vê isso em muitas disciplinas, né? O pessoal tentando, de alguma forma, fazer uma operação resgate de jovens, né? Para trazer aí para nossa área, porque realmente os profissionais mais velhos já estão se aposentando, outros, infelizmente, já partiram e a gente vai ficando aí com uma deficiência, de profissional. E assim, a pandemia também foi muito triste, verdade. Né? E aí você vai ouvindo, você começa a ouvir, fulano, engenheiro tal, já não tá mais entre a gente, faleceu e tal. E aí? A conta vai ficando e, assim, a engenharia precisa crescer e continuar. Exatamente. Com certeza. E é claro, né, do que nós iríamos falar, se não, né, de drenagem. Que é a especialidade aqui do nosso colega, do nosso amigo engenheiro Jefferson. A gente vai falar especificamente de drenagem em estruturas enterradas, né? Drenagem, a gente pode ter drenagem de áreas horizontais, né? Pode ter áreas verticais, as contenções, horizontais as lajes sob pressão, né? Mas a gente vai focar aqui nas estruturas enterradas, tá, pessoal? E até pra gente começar, dar um pontapé inicial aí, Jefferson, queria que você explicasse um pouco pro pessoal no que consiste um sistema de drenagem. Não sei se é muito fácil, né, de explicar, tentar ser sucinto. Mas bom, a gente sempre tem um costume de falar uma coisa aqui. A gente gosta de assunto polêmico. Então, normalmente, os assuntos polêmicos... E vai pra frente. A gente tenta se conter, mas às vezes... Deixa eu agradecer, então, a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um tema tão importante. Obrigado pelo convite. Imagina. Agradecemos. Vamos lá. Então, o que seria um sistema de drenagem, né? Quando a gente fala de drenagem na engenharia, a gente escuta várias coisas. Então, por exemplo, quando um cara quer tirar a água do piso dele, da casa dele, é drenagem. Quando ele precisa tirar muita água da chuva de um condomínio, é drenagem. Quando você precisa esvaziar uma bacia dentro de uma cidade, né, que tá tendo uma planície de inundação e você faz um piscinão, aquelas coisas gigantescas, também é drenagem. Então é um negócio muito grande, muito vasto.
Então a gente costuma separar, você até leu aí sobre micro e macro drenagem. A microdrenagem está ligada a mais empreendimentos de unidades habitacionais e empreendimentos comerciais de pequeno porte, né, que seriam casas, condomínios residenciais e comerciais. E macrodrenagem, quando a gente fala esse termo, está muito ligado a controle de enchentes, a controle de cheias. Já são volumes bem maiores. Né? Volumes de metragens cúbicas enormes, piscinões, córregos, canais, travessias, proteções de margem, por aí vai afora. E acaba se resumindo a obras públicas normalmente? Ou não? Então, na maioria das vezes sim, porque o que acontece? Obras de grande vulto, que exigem aí um investimento muito pesado, a gente costuma falar obras de infraestrutura, né? Nenhum setor privado consegue bancar, a não ser que seja um empreendimento muito grande num local que precisa de infraestrutura, a prefeitura vai lá e solicita uma compensação, né? Mas normalmente são obras públicas do governo federal, estadual e municipal. Eles investem com dinheiro da Caixa, BNDES, BID e por aí vai. E aí são obras de macrodrenagem. Então, mas o resumo dos dois tipos de sistemas de micro e macro é um só, né? Que é você tirar os acúmulos excessivos prejudiciais às estruturas de engenharia do local, né? Tirar a água. E quando a gente está falando de tirar os excessos de água, primeiro a gente precisa tratar essa água, né? Não tratar ambientalmente falando, né? Quimicamente falando, mas tratar fisicamente, porque às vezes é uma água que vem limpa, a gente simplesmente coloca num reservatório ou alguma coisa e direciona. E às vezes ela vem do solo. Nós temos, basicamente, para explicar o que é sistema de drenagem, a gente tem que entender de onde vem a água. No planeta Terra, ela vem do céu e da terra, né? Então ela vem do céu em forma de chuva e ela vem do solo em formato de lençóis freáticos ou infiltração por chuva mesmo. Então a gente trata isso, separa o que é fluido do que é sólido, esse é o principal objetivo, e a gente concentra num mecanismo, num tubo ou alguma coisa que tem um escoamento rápido e a gente esgota isso para a rede, seja para via recalque, esgoto, águas pluviais, né? Então, resumo da ópera, né? Eu costumo falar resumo da ópera. O que é drenagem? É a gente tirar os grandes acúmulos de água, são sistemas que têm a função de tirar os grandes acúmulos de água das estruturas, principalmente das estruturas aí, hoje, enterradas de engenharia. Show! Nossa, super didático, gostei. Também gostei. Ô Jefferson, e por que as estruturas enterradas precisam de drenagem? A gente precisa ter sistema de drenagem. Vamos lá, uma pergunta muito boa, Marissa. O que acontece é o seguinte, quando a gente tem uma estrutura que está enterrada, ela está sofrendo alguns esforços, porque a gente pensa assim, tá enterrado, então tá enterrado, tem equilíbrio. E não é bem assim, né? A gente sabe que a água, quando ela é confinada, ela exerce uma pressão incompressível para todos os lados. Tem equipamentos que você coloca a água sob pressão e você corta uma chapa de aço de 10 milímetros com água, né? Só com a pressão da água, Só com a pressão. Então, a água é um fluido, como ela é um fluido pouco viscoso, um fluido, acho que é o fluido que tem a melhor viscosidade, vamos falar assim, que tem a menor resistência ao atrito é a água. Então, quando você comprime ela exerce uma pressão sobre os lugares, uma pressão muito grande. E quanto mais comprimida, maior essa pressão. Então, a água que está na atmosfera, ela tem a pressão apenas atmosférica da carga de gases que a gente tem. Quando ela está confinada no solo, à medida que você vai descendo de profundidade, e aí a galera que tá assistindo já vai pensando no subsolo da casa dele. Então, assim, eu já tô aqui para falar bem a verdade. Eu falo assim, a gente tem uma noção de a pressão negativa, por exemplo, costuma se dizer, né? A gente tem uma ideia, mas quando você fala nesse âmbito, você já começa a pensar, caramba, não é só isso, é muito mais. Muito maior. A gente, na geotecnia, a gente usa o termo pressão neutra, né? Pressão neutra ou poropressão. E aí, quando eu fui para a impermeabilização, os amigos da impermeabilização, eles usaram pressão negativa, mas é o mesmo princípio, a mesma coisa. Então, quando a gente vai descendo mais, você vai tendo uma pressão maior. Por quê? Você tem uma pressão de solo, mais a pressão atmosférica, né? Que está e às vezes até uma sobrecarga, né? De qualquer utilização do local, que está comprimindo aquela água que está intrínseca no solo, que pode ser do lençol ou de infiltração pluvial. Aí aquela água, aquela gotinha, vamos imaginar uma gotinha de água dentro de um punhadinho de solo. Como ela está sofrendo uma pressão muito grande, ela vai buscar o melhor caminho para ela dissipar, ou seja, para ela caminhar. Logo,
Se você tiver uma parede na frente dessa gotinha, ela vai querer minar na sua parede. Com certeza. Se você tiver uma estaca, ela vai querer entrar na estaca. Ou entre estacas, né? Ou se você tiver ali um poço, ela vai querer minar pro poço e muita gente utiliza o poço para tirar água. Sim. Então você vai lá, faz um poço poroso muito profundo, né? O que acontece? Aquela água, aquela aguinha que tá em pressão lá embaixo, ela entra dentro daquele espaço vazio do poço, você põe uma bomba e tira água para beber. Então esse é o princípio. Então todas as estruturas de engenharia, elas estão sujeitas a essa pressão. Logo, eu preciso de um sistema para tirar essa água, para diminuir essa pressão e preservar a vida útil dessa estrutura. Isso aí. Ah, legal. Nossa, que show. E a gente tá falando aqui de estruturas enterradas, né? A gente até tem uma pauta que a gente serve como um ponto inicial e aí, dependendo da forma que a gente vem desenvolvendo o assunto, a gente vai puxando algumas coisas. Vamos lá. E aproveitando esse gancho, né, que ele falou da pressão no solo, o solo exerce essa pressão na água, a água quer sair e tudo mais, eu ouço muito na parte de impermeabilização, acho que a gente até já trocou uma ideia em outras situações sobre isso, Sim. do pessoal achar assim, que se é um terreno seco, né, que eu não tenho um nível de lençol ativo, que eu não necessito de impermeabilização ou até mesmo de drenagem. Sim. E muitas vezes a gente é vencido, assim, né, voto vencido, inclusive pelos projetistas de geotecnia, que falam assim, não precisa impermeabilizar essa contenção, não, esse terreno tá seco, o lençol tá lá, 9 metros de... Tá vendo? Né? Não vai influenciar, né? Exato, mas o que eu penso, né, Jefferson? Eu entendo que você comentou que de onde vem essa água, ou da chuva, né, que percola no solo, ou então do lençol. Em épocas de cheia, dependendo do tipo de solo que a gente tem, ou seja, em épocas de chuva, com certeza a gente vai ter uma concentração de água nas estruturas enterradas, mesmo não tendo um lençol ativo. O que acontece é o seguinte, eu vejo 2 grandes problemas aí, né? O primeiro é assim, o solo, ele tá profundo na crosta terrestre a diversos metros de profundidade. Logo, o índice de umidade, quando a gente fala em índice de umidade, é muito parecido com o que a gente vê lá no aplicativo do clima. Umidade relativa do ar, tá 20%, 30%. Então, como o solo está confinado num ambiente úmido, muito profundo, existe o que nós chamamos na geotecnia de umidade intrínseca, umidade ótima ou umidade em equilíbrio. O que é isso? O solo, mesmo estando enterrado e aparentemente seco, ele tem uma umidade intrínseca nos grãos que está lá e nunca vai sair. Porque é um ambiente com menor temperatura, é um ambiente mais profundo, com menos incidência solar, então vai ter água, né? Tanto que é muito interessante, quando a NASA vai tentar descobrir se tem vida no planeta, ela quer saber se tem água, seja no solo ou seja no ar, porque no solo é mais fácil de achar. Sim. Tanto que eles cavucam Marte lá para ver se tem água dentro do solo de Marte, para ver se tem bactéria e tudo mais. Então esse é o primeiro ponto. O solo quase nunca, né? Quando a gente está falando de areia de duna, deserto, aí nós estamos falando de uma umidade quase inexistente, superficialmente. Mais para baixo talvez exista. Mas aqui no Brasil, um solo tropical, tem água em tudo quanto é lugar. Agora, a questão que você levantou é muito importante, seria o segundo problema. Qual é a quantidade de água que tem ali? Isso vai ser prejudicial para o que eu quero fazer? Para o tipo de estrutura que eu vou ter na frente? Isso precisa ser avaliado. Como isso pode ser avaliado? Com ensaios, né, que você faz ali naquele local e você descobre. Você pode fazer ensaios de laboratório, que te dá... É a ressonância magnética da engenharia, que você faz ensaios de laboratório, ele vai te dar o teor de umidade daquele material, né? Ou você pode simplesmente fazer um ensaio simples, que a gente fala que é o raio-x da engenharia, que é o SPT. Que é o de sondagem, né? A sondagem convencional. Então, você fazendo a sondagem, ela vai dar... pela experiência do sondador, isso é muito complicado, porque conta muito a experiência dele, aí ele vai te dar se tem nível d'água ou não. Só que aí tem um ponto muito importante. Sempre quando eu chego numa visita de algum cliente, ele fala assim, não, eu tenho sondagem, eu fiz aqui, tá aqui, ó. Aí a primeira pergunta que eu faço, quando foi feita essa sondagem? Porque no Brasil nós temos regiões com estações às vezes muito bem definidas. São Paulo, por exemplo. São Paulo e eu arrisco dizer Rio de Janeiro e Minas. Espírito Santo, talvez. Janeiro, de novembro a janeiro, fevereiro, é chuva todo dia, né? Aí o cara fez uma sondagem, o cliente fez uma sondagem em julho, que é temporada de seca. Chove muito pouco. Então, aí eu pergunto, mas e aí? Porque às vezes o lençol, ele sofre uma sobrevariação em função do período chuvoso, não do dia que choveu. Porque às vezes choveu naquele dia, a água não teve tempo de infiltrar e recarregar o lençol.
Mas um período chuvoso muito extenso, o lençol, ele sobe. Eu já vi subir, eu já vi pontos de sondagem que não davam nada de água. Em época de chuva tinha lençol. Exato, tava florando, tava tipo Caramba. 1 metro, assim. Nossa. Então, assim, isso conta muito, o período que foi feita a sondagem. E aí, se você quiser uma análise mais específica ainda sobre isso, teve um projeto que eu fiz, por exemplo, que eu entrei em Campinas, né, interior de São Paulo, eu entrei na estação mais próxima que a Unicamp tinha daquele local, eu vi o dia que foi feita a sondagem, eu olhei o histograma de chuvas da região, naquele dia se tinha chovido, e aí eu bati e comparei. Naquele dia tinha chovido uma chuvinha assim de 40 minutos. E aí deu um nível d'água. Aí eu fiquei mais tranquilo. Falei, então tá muito próximo. E eu não analisei só o dia, né? Eu analisei o período ali, porque tem que fazer a recarga do lençol e tal. E eu vi que tinha um período chuvoso. Então eu falei, então eu posso confiar nesse nível d'água que vai ser isso aí mesmo. Então tem muito isso. Então tem... Depende. Depende, né? De muito do feeling da situação. É complicado. Por isso que a gente fala, né? Tudo tem que ser avaliado, né? Não é só, tem lençol, não tem lençol. Para ver questões de drenagem, de impermeabilização, o tipo do solo também, né? Exatamente. Vai influenciar. E, Jefferson, tá rolando aí, né? Já há alguns dias, um vídeo polêmico, né? Que todo mundo com certeza, todo mundo recebeu no grupo de engenharia, de impermeabilizador, de geotécnicos, enfim. E eu gostaria de pedir para a produção colocar esse vídeo, por favor, aí na tela pra gente. Eu que sou o culpado de a água sair por ali, olha. Aí a chuva parou um pouco, olha lá, ó. Olha o trinco da parede que abriu ali, ó. E vai cair o muro. Você escutou o barulho? Corre, Raquel, corre, vai cair o muro, corre, vai cair o muro. Vai cair o muro, corre, vai cair o muro. Corre pra lá, corre pra lá. Vai cair tudo, ó. Vai machucar, olha lá. Olha lá. Fica em paz, filha. Corre pra lá. Pronto, agora ficou bom agora a minha casa. Agora minha casa ficou boa. Chora não, filha. Fica em paz. Eu filmei tudo. Caindo no muro. E se não cair a casa do vizinho agora? Dá uma olhada, ó. Agora ficou bom minha casa. Foi avisado no condomínio há anos que isso aqui estava acontecendo. O condomínio não tomou conta. Tá escutando? Tá na minha casa? Ai, que legal. É o que eu tenho pra hoje, pra minha casa. Os engenheiros fizeram a casa de cima. E ela falou que não tinha culpa nenhuma. E tá caindo a casa. Olha lá. É um vídeo famoso esse daí, né? Tem um pai de família ali, ó. Narrando, né? Ele tá narrando. E tem uma criança junto, né? Que a criança ouve até o chorinho. Não, e vai cair. Ele tá desesperado. O que a gente observa no início tem uma fenda, né? Que começa a jorrar água e depois ele vai trincando completamente até que o muro entra em colapso, né? Se a gente reparar bem, então tem alguns pontos aí que eu acho interessante e relevante falar sobre esse vídeo. O primeiro deles é que você percebe que existe um acabamento muito bem feitinho por dentro do terreno do lote, né, do empreendimento, da casa desse rapaz que tá narrando o vídeo, e você percebe que tem um aspecto roxinho, que é a parede rebocada, com textura, alguma coisa assim, e tem uns pilares internos, não tem? Sim, tem uns pilarizinhos brancos. Até ficou alguma coisinha ali, né? Esses pilares brancos internos, olha lá, tá vendo? Tem uma espécie de um contraforte do muro. Esse contraforte, ele até decorou, ele passou uma textura e tal, então o que nos leva a crer que esse muro que cedeu era um muro de divisa. Além de ser de arrimo, né? Ele era de divisa entre o cara da casa maior, da casa mais alta, e do cara que gravou o vídeo, da pessoa que gravou o vídeo. E nós não conseguimos identificar quando esse muro cai, que eram 2 muros. É um muro só. Sim. É um muro só. Então logo, tipo assim, o muro de divisa e de arrimo do cara da frente, né? Dessa casa da frente, estava sendo utilizado como divisa pelo proprietário dessa casa, né? O que a gente identifica. Logo, tem outros problemas aí, né? Então a gente vê que a gente chama essa ruptura, esse tipo de ruptura na engenharia de tombamento, que é você manter a fundação praticamente intacta,
Aí você tem um ponto de fulcro de alavanca ali e o muro ele cede de uma vez. Então ele rompeu por tombamento. Esse é o nível de ruptura. Agora, o que ocasionou este tombamento? O que ocasionou esse tombamento, ao que tudo indica, foi uma entrada potencial de água nesse aterro ou nesse corte, a gente não sabe, né? Porque não conhece o projeto. E aí, esse acréscimo de água acabou gerando um acréscimo de empuxo, a gente chama de empuxo hidrostático, né? Que é o empuxo que a água exerce nas partículas de solo. Ela acaba preenchendo todos os vazios do solo de uma maneira muito, muito, muito alta, né? Você tem um acréscimo de peso sobre a estrutura. Acho que peso não é bem o termo, mas um acréscimo de empuxo. Se essa contenção não foi dimensionada para o empuxo com um solo mais água, mais muita água, ela sofre um colapso. E como a fundação poderia estar em equilíbrio, ou de repente nem tinha fundação, simplesmente o muro tomba. Porque o que dá para observar pelo vídeo, a gente não consegue ver nada de fundação, né? Do muro, assim. Não dá pra ver estaca nenhuma, né? Você só vê uns restos de pilares ali, que ficou na parte de cima, né? E a gente nota que a casa... Olha ali, ó, tem uma estaquinha, aquela estaca deve ter no máximo uns 80 centímetros. Então, assim, e ali tem uma certa carga, né? Uma carga pequena, que parece uma área de acesso. E essa estaquinha, ela tá apoiada no aterro ou no corte que o muro tava contendo. É uma fundação rasa, né? Assim, para uma situação dessa, né? Acho que bem... Ele até comenta no vídeo, olha lá, a casa vai cair, você tá escutando a casa? Eu acredito que a casa não vai cair, né? Porque o que acontece? Muito provavelmente o projetista de fundação fez estacas mais profundas na casa e ele viu uma área que era inutilizável, né? Que era só tráfego de pessoas, ele fez estacas pequenas. O que ele não contou é que tinha um arrimo na frente. Sim. Logo, se esse arrimo cedesse ou se esse arrimo tivesse um problema, essas estacas, por mais que pequenas que fossem, elas precisariam estar engastadas a gente chama de ficha, né? Mas precisariam estar com uma ficha ou engastadas no solo natural lá embaixo para ter uma certa estabilidade. Só que assim, olha que legal, como a estrutura da casa, as fundações da estrutura da casa são profundas, o solo que cai desse muro, atrás desse muro, é um solo que está retido apenas embaixo da casa. É verdade. Você não vê, tipo, a casa tendo sinais e a casa caindo, porque junto, né? a estrutura de fundação das estacas da casa São consolidou aquele solo, endureceu, vamos falar assim, aquela superfície de solo e aquela capa superficial que encheu de água fez com que o muro caísse. Então, assim, pela estrutura que a gente denota do muro, que a gente observa, não era um muro de arrimo como deveria ser feito, né? É um muro simples de divisa, com alguns pilarizinhos ali, que acabou não aguentando. Provavelmente não foi dimensionado como um arrimo, né? Não. Assim. E assim, o locutor do vídeo, né, o narrador, ele até fala que assim, esse muro estava dando infiltração já há muito tempo. Eu avisei o condomínio não se pronunciou. E é uma crítica dele que faz muito sentido. Se ele notou problemas, né, por mais que ele decorou o muro, mas o muro não é dele, e ele está identificando problemas e notificou o condomínio deveria ter tomado alguma atitude, né, com o proprietário para tentar viabilizar um conserto disso. Mas é bem clássico. Aí você vê essas fissuras todas denteadas, são a alvenaria que está rompendo. Ó, o pilar, eu vi daqui, ele tem algumas fissuras na base, tá vendo? De flexão. Logo, a fundação ali, se tiver, muito rasa, então não aguentou. Caiu como se fosse uma folha de papel, né? Exatamente, ele cai de uma vez só, né? E aí, o que fez ele cair foi esse acréscimo de água. E se você notar, ó, quando ele cai muita água pingando ali atrás. Tem muita água no solo, né? Então, muita água. Muito provavelmente não tinha sistema de drenagem ali em cima. Não tinha uma canaleta, uma drenagem superficial, não tinha nada. Isso acumulou e muito provavelmente, 90% de certeza, que entre a casa e o muro, devia ter aberto uma fissurinha. E ali, perceba, a drenagem da casa de cima tá toda ali. Né, por uma questão de topografia simples, né? Vem descendo. E aí deve ter acumulado, entrou aquilo ali que era para ser um aterro, virou uma piscina de água, de água com solo, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Então, assim, você vê um vídeo... Tem muita coisa, né? Tem muita coisa que você consegue tirar, assim, para nosso aprendizado. Sim. E Deus queira que resolvam logo, né? Que aterrem aí. Agora, não tem muito o que fazer aí, né? Eu faria, Jefferson, se eu fosse chamado para um negócio desse...
acho que seriam pilares, ele teria que furar algumas estacas no chão, continuar esses pilares da casa e fazer um muro de fechamento, né? E tentar fazer um projetado, alguma coisa assim, para estabilizar esse solo que caiu. Mas a gente observa a questão do dimensionamento da contenção, a falta de drenagem por conta da forma que a água está jorrando ali, né? Sim. Acúmulo de água no solo. E provavelmente também, se não tinha drenagem, menos ainda impermeabilização, né? Menos ainda. Então, mas esse é um ponto, né? Quando você conversa, às vezes, com algumas pessoas, eu visitava bastante obra, hoje menos, mas o pessoal, eles falam assim, não, mas eu já fiz a drenagem aqui, já tem impermeabilizante na drenagem. Então você escuta muito isso ainda, né, no mercado. E o outro lado também, eu impermeabilizei, não precisa drenar. Não Os dois pontos água. tem isso. E teve uma pessoa que ainda uma vez falou assim pra mim, não, mas na minha camada de drenagem tem um plástico lá que é impermeabilizante. Eu posso te falar, eu trabalhei na indústria que faz esse plástico aí. Então o cliente perguntava pra mim, Jefferson, não precisa impermeabilizar, né? Já tem o plástico. Né? Falei, olha, o plástico ele não tem solda. Ele não tem benda, ele é simplesmente sobreposto, tem uma sobreposiçãozinha ali. Aí a água não vai, né, a água vai caminhar nesse plásticozinho. Então, assim, ela é aquilo que eu falei, ela procura o melhor caminho. Logo, é difícil. E eu falo, você precisa impermeabilizar. São sistemas complementares, né? Um complementa o outro, não tem como. Com certeza. Um tá cuidando da vida útil da estrutura num quesito, como a gente viu aí, de empuxo hidrostático e de empuxo somado ao solo, né? A outra tá dando estanqueidade, né? Que é o que a gente fala. A drenagem não dá estanqueidade. Ela reduz pressão, né? Reduz pressão e tira os acúmulos, que são os acúmulos excessivos que, por exemplo, jorrando água ali, né? Então, uma cachoeira, a função da drenagem é essa. Agora, dá estanqueidade e a impermeabilização. A impermeabilização não deixa a água passar, né? De um lado para o outro. Exatamente. Tem ali uma resistência que também, né? Acho que vale entrar nisso que a Gi comentou. O pessoal fala, eu já impermeabilizei, não preciso drenar. Vale lembrar que os sistemas impermeabilizantes, eles têm um limite de pressão, de resistência, né? Então, assim, se eu trabalho com um sistema de drenagem e o impermeabilizante, a gente acaba aumentando a durabilidade do impermeabilizante, porque a gente reduz essa pressão, aumenta a vida útil. E, ao mesmo tempo, né, se você achar que só impermeabilizando vai resolver, dependendo da condição, e a pressão que chegar não vai, né? Mas... você comentou algo que é importante e queria ouvir sua opinião a respeito. O pessoal que dimensiona a contenção considera o peso do solo úmido? Ou nem sempre? Eu vou ser bem sincero, na maioria dos casos, não. E dá uma diferença boa, né? Assim, tá, a gente costuma falar assim, a água ela tem 1 tonelada por metro cúbico de peso, né? Seria, a gente fala em kilonewtons, né? 10 kPa ou 10 kN por metro quadrado na contenção. O solo, ele tem em média de 1,6 toneladas a 2 toneladas, dependendo do grau de compactação que ele tá. Você fala, então vira 3, ou vira 3, 3,5, 4. Não é bem assim, porque como eu falei, dentro do solo tem uma umidade intrínseca lá de, 3, 5, 6, 7%. Quando ele recebe uma carga de água, muito grande, a gente costuma dizer que entre 20% e 30% de acréscimo de peso específico nesse material pode ocorrer. Então, um solo que ele está lá com 1,6 toneladas, ele pode chegar a 2 toneladas, 2 toneladas e 20, 2,2 toneladas, 2 toneladas e 200, né? De acréscimo de peso, de tensão. Mas o grande problema, Marissa, não é só o peso que a água incorpora. Quando a água ela entra em contato com as partículas de solo, ela quebra uma ligação físico-química que existe entre os grãos de solo. Quando você chegou num torrão de solo, acho que muita criança já brincou com argila, com massinha, né? Você pega um solo úmido, um barro ali úmido, né? Não aquele barro que tá lamoso, mas um solo que dá para moldar na mão. E você aperta ele vai dar para você um torrãozinho, né? Uma bolinha. Dá até para fazer uma bolinha com solo brincar e tal. De moldar. Parece uma massinha de modelar. Relembrando a infância. O que é isso? Isso é coesão. Existe uma coesão entre os grãos de solo, que é uma ligação química e física que permite que os grãos ficam coladinhos um no outro. Quando a água entra em excesso, como o caso em Brumadinho, por exemplo, aconteceu isso, na Vale lá, você quebra essa ligação. E aí o solo a gente chama de liquefação, né? Ele se torna líquido, ele se torna uma lama e tal, e aí ele perde a resistência. E aí, se a estrutura não está dimensionada para essa liquefação ou para o acréscimo de tensão, de peso que ele vai ter, ela rompe.
que é o que aconteceu aí. Então é bem complicado. Bem complexo. Mesmo. E a gente vê que, sim, assim, são vários pontos que precisam ser avaliados do ponto de vista de drenagem, né? Sim. Tipo do solo, nível do lençol vai afetar, né? Se a gente está trabalhando com lençol ou só com, né, com a umidade que vai vir da chuva. A questão do tipo de estrutura, acredito que também, né? Melhore ou não a drenagem? Tem alguma coisa? Você falou de chuva, né? O que acontece? Às vezes não tem lençol, mas tem uma entrada potencial de água. Eu fui na casa de uma cliente uma vez, que ela tava tendo problema, mas assim, não tinha lençol, não tinha muito lençol, né? Tava mais baixo do que a estrutura da casa, mas tinha um jardim atrás. E aí tava dando problema e tal, mas tem um dreno no jardim... Que não funcionava. Não funcionava muito bem. Mas vamos avaliar. Pra variar, né, gente? Vamos avaliar se esse dreno tá funcionando ou não e tal. Então, e aí tem essa questão. Não é só simplesmente o lençol e chover no local. Mas às vezes tem um local onde, igual ali, acumula água e tem uma entrada potencial de água e a gente tem problema. Sobre o tipo de estrutura, sim, muda muita coisa. Porque o que acontece? Conforme mais porosa é a estrutura, né, ou mais permeável é essa estrutura, mais tempo ela vai ter de sobrevida numa eventual chuva. Como é o caso aí desse muro de alvenaria que ele, não sei se vocês perceberam, começou a vazar pelo rejuntamento dos blocos. E aí depois até filmou um pouco o rompimento entre os blocos. E aí foi rompendo, aí caiu, né? Ele falou, você tá escutando o muro rompendo? Justamente porque deve estar quebrando a agulha, quebrando tudo, ele escuta o estouro das armaduras e aí cai. Quando o muro é de concreto armado, que ele é um material mais homogêneo, então, em tese, ele é mais estanque, ele tende a resistir um pouco mais. Então, materiais mais porosos e modulares, como a alvenaria, ela resiste um pouco menos. Só que o que acontece? O concreto, ele não avisa. Você viu ali? Ele teve mais ou menos uns 20 segundos, 30 segundos de jorrando de água. Não sei quanto tempo tá jorrando água. Mas imagino que tava jorrando, deu tempo dele tirar toda a família, sair de perto e correr. Concreto armado... Às vezes ele não avisa. Rompe de uma vez. De uma vez, né? Por exemplo, aconteceu em Campinas uma vez, rompeu uma cortina de atirantada numa rua, caiu de uma vez, assim, né? Então tem o vídeo, tudo. Então, aí tem alguns outros tipos de estruturas que avisam mais. Por exemplo, o gabião, ele avisa bem mais, porque ele é deformável, ele deforma, faz aquela barriga e aí ele cai. Perfil metálico, eu nunca vi uma estrutura com perfil metálico ceder assim. Mas como ele é aço, ele costuma fazer uma flecha, assim, né? Uma deformabilidade. É como se flambasse, né? O pessoal fala assim, ele deforma para depois romper, né? Para depois romper e cair. Então, tudo que vai aço, a gente consegue ter um pouco mais de... Ou algo modular como a alvenaria, a gente consegue ter um diagnóstico mais aparente, né? Agora, tudo que é muito rígido, o colapso é mais rápido e mais difícil de identificar. Então, dependendo do tipo da estrutura, influencia completamente. Por isso que é importante a gente contratar um profissional especialista, né? A gente acha que, drenagem. Coloca lá uma manta drenante, um impermeabilizante e não é só isso também, né? Que nem a gente tá comentando, às vezes nem isso é feito, mas também não é só. Colocar a lona preta, o céu tá tudo certo. Bota uma loninha ali, mas a lona drena, eu já ouvi isso. A água bate na lona e desce. A lona é drenante, é impermeabilizante, 1001 funções, a gente já viu pra lona por aí. Eu já falei isso pra você várias vezes, foi um dos motivos que me motivaram a sair da indústria e empreender na área de projetos. Sério? Você viu tanta coisa errada. Um dia eu cheguei numa obra assim, cheguei numa reunião de projeto. Aí tinha um sistema drenante especificado por um geotécnico. Aí eu cheguei pro geotécnico e falei assim, bom, então isso aqui é responsabilidade... Não, eu só indiquei. Mas quem tem que avaliar a contribuição hidráulica dentro do empreendimento é o projetista hidráulico sanitário, porque tá entrando água dentro do condomínio, ele precisa dimensionar a bomba. Eu só fiz a indicação que precisa pôr. Tá bom. Aí eu saí de lá e fiz uma visita no projetista hidráulico sanitário. Viu? Tem um lugar aqui que você tá rebaixando o lençol no piso pra não subir água, né? O projetista geotécnico pediu pra que eu viesse falar com você, pra gente falar sobre bomba, sobre se tá dimensionado isso ou não. Eu, cara, eu não tive isso no meu curso de especialização. Eu sei falar de água fria, CPVC, água quente. Meu negócio é isso. Drenagem superficial, somente. Tudo que vem de contribuição hidráulica da geotecnia vem do solo, a água, não é comigo isso. Faz o seguinte, procura o cara da impermeabilização, porque ele cuida da estanqueidade. Vai um jogando pro outro, né? O joguinho de empurra. Famoso. Ele cuida da estanqueidade do empreendimento. Aí falei com o empreendedor e tal, aí fui visitar o projeto de impermeabilização, viu?
Você tá de brincadeira, né? Você vem falar de... Eu falo com químico de construção civil, estanqueidade, eu não sei nada de entrada d'água, geotecnia e tal. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu acho que tem um gap aí que ninguém pegou. Ou seja, na verdade, não tem um especialista, assim, geral, para drenagem relacionada à geotecnia, não existe, ficou esse buraco, vamos dizer assim, né? Você tem um projetista de hidráulica que pensa muito na drenagem superficial, drenagem do empreendimento em si. Sim. A geotecnia pensa muito mais na resistência do solo, tipo do solo, contenção, mas com relação à água que vem do solo, do nível do lençol, ninguém pensa. Alguém fala, mas vem água disso? Capaz. O profissional mais capacitado para tratar isso em tese é o cara que estudou geotecnia. Exatamente. Só que a geotecnia, ela criou uma vertente muito de contenção hoje em dia. Mais voltada para estrutura e fundação, né? Fundação e contenção. Quando a gente tá falando de geotecnia em obras de construção civil, é muito fundação. E contenção algumas, né? E quando a gente tá falando de obras de infraestrutura, é puramente contenção. Solo reforçado, muro de gravidade. Isso que eu ia perguntar, mesmo nas obras de infraestrutura, a gente não tem um especialista, assim, bem definido para fazer drenagem? Porque aí o volume de água é bem maior, né? Não tem. Não tem, assim. O que tem é o cara que faz a drenagem do empreendimento tubular, né? Galerias e tudo mais. Então, ele faz o projeto... Porque na infraestrutura eles chamam isso de drenagem. Eu tô aqui fazendo a drenagem do empreendimento. Beleza, essa é a macro drenagem, né, do empreendimento ali, que é toda a bacia, análise da bacia, contribuição pluvial. Mas a drenagem das contenções e de estruturas enterradas, normalmente fica a cargo do geotécnico. E aí você vai perguntar para ele, viu, mas então você dimensionou, viu permeabilidade, viu qual o geotêxtil que você vai utilizar, qual a pedra, quanto vai sair de água para mandar pro projetista hidráulico calcular a bomba, esse tipo de coisa. Ele fala, não, cara, eu só coloquei um dreno lá, um brita, um geotêxtil lá e tá tudo certo. Vai drenar. Então não existe essa análise intrínseca. Essa é a sua pergunta. É exatamente não essa. Existe. Já ouvi muito isso. Não, coloquei umas britas e um geotêxtil também. Já tá drenando, né? Tem sistema drenante. Não, e o mais legal, tipo assim, várias obras, são várias. Eu fui na obra, eu coloquei um tubo com, vou usar o nome aqui, né? Igual Xerox, caneta Bic, com bidim. Um tubo com bidim e pedra em volta. Eu falei, mas peraí, você envolveu o tubo com bidim e colocou pedra em volta? Tá errado. Por quê? O nome do produto é geotêxtil, ou seja, é um tecido têxtil em contato com gel, que é terra. O geotêxtil, ele precisa estar em contato com o solo. Não com a pedra. E não com o tubo. Não direto envolvendo o tubo, entendeu? Entre pedra e tubo. Quando você coloca a pedra num punhado de terra, põe um tubo e envolve esse tubo com geotêxtil, você tá sabotando o sistema de drenagem. Ou seja, ainda trabalha na contramão dos conceitos aí. Porque a gente vai falar sobre sistema de drenagem. O conceito de drenagem qual é? Você vem de um meio menos permeável para um meio mais permeável com maior escoamento. Porque a água você vai meio que filtrando ela, mesmo que tirando o que é fluido do solo, que é sólido. Aí você vem, coloca no meio mais permeável, depois no meio mais permeável, depois no meio mais permeável e manda essa água embora. Quando você coloca um geotêxtil, que é bem pouco furado, num tubo que é furado, numa pedra que tem muitos vazios, a água acaba encontrando uma barreira no geotêxtil. Aí você tem um retardo hidráulico, aí um monte de problema. Então... Ao invés de drenar, você tem um efeito oposto. É o oposto, você tá dando... A gente fala de retardo hidráulico, né? Ou retorno hidráulico, você tá tendo uma perda de permeabilidade, uma barreira ali, aí acumula. A água é assim, encontrou uma barreira, ela acumula. Né? A gente vê muito isso em cidades pequenas. Vem aquela enxurrada, encontrou uma ponte que a água não passa, o que ela faz? Passa por cima e começa a alagar as ruas. Sim. Então, encontrou a barreira, ela vai crescer. Então, você tem que sempre tirar as barreiras. Essa é a verdade. Tirar as barreiras ou dar linha pra água, né? Dar linha pra água, vai embora. Cria caminhos, né? A água, ela é o remédio e a doença da engenharia. É verdade. Exato. Concreto sem água, ou algumas estruturas sem água, você tem grandes problemas. E água em excesso também. Também tem grandes problemas. Eu costumo falar isso. Ela é ótima, mas para a construção, depois de pronto, ela é um péssimo. Depois é verdade. Até ela ser feita, né? A gente depende muito de cura do concreto, relação, água-cimento, resistência. Mas depois da estrutura pronta, a água... É o inimigo mortal da construção. Verdade. Faz sentido. E aproveitando todos esses pontos, essa aula que você deu pra gente aí com relação aos parâmetros que são considerados aí com relação à drenagem, o ideal é fazer um projeto, então, né, Jefferson? É ter um consultor, ter um projetista, né, Gi, assim, especialista nessa área. E
por curiosidade, né? Acho que a Gi deve entrar aí nas questões de projeto, mas por curiosidade, quando você elabora, você trabalha com projetos, né? De drenagem. Sim, projeto consultoria de drenagem, geotécnica, contenção, fundação não tanto, mas é mais contenção, drenagem, micro e macro. Legal. Isso. E quando você vai fazer um projeto de drenagem, voltado para estruturas enterradas, seja para contenção, para laje de subpressão, que também é um outro assunto à parte, né? Tá. Que tipo de informação que você avalia ou quais projetos você precisa avaliar? Você precisa ter compatibilização ou alinhamento com algum outro tipo de profissional? O que você precisa, assim? O que você avalia vou começar um projeto, fui contratado para fazer um projeto de drenagem. O que você precisa que o cliente te entregue ou que tem ali de outros profissionais? Eu costumo dizer o seguinte, na engenharia ela tem um ponto muito ingrato que é o nível de informação que você precisa e o nível de informação que você tem disponível, né? Que você recebe. Então, principalmente pro projetista, né? Pro executor, ele se vira lá, ele dá um jeito, mas o projetista que ele precisa tomar uma decisão técnica para embasar custo e prazo, ele precisa ter a informação. Né? Tem alguns amigos que eu tenho e falam assim, cara, se não tiver informação, nem me liga. Eu falei, bem meio por aí. Eu não vou ter como porque você acaba dando um tiro no pé, né? Se sabotando, porque não tem informação, você vai fazer um negócio. Aí você vai no achismo, né? Exatamente. Aí ferrou. Senão aí não precisa de projetista. Não, gente. A construção civil não dá pra ir no achismo, gente. Uma coisa que tem que ser exato. Eu até, todo mundo que me acompanha, assim, quando eu faço palestra, podcast e tal, eu comparo muito com medicina, porque é muito parecido, assim. Então eu chego você perguntou, cheguei para dimensionar um projeto, fazer um projeto de drenagem de uma estrutura enterrada. A primeira coisa que eu pergunto é se tem sondagem. Né? Tem um SPT, algum sistema de investigação aí que foi feito? Cara, não tem. Aí a segunda pergunta que o cliente faz, a primeira pergunta, mas precisa? Ai, nossa. Então, assim, precisa. Aí tem alguns clientes que falam, mas eu não vou fazer. Então, assim, o mínimo é o SPT. Tá? Pra gente saber nível de lençol, consistência e os tipos de camadas de solo que a gente tem. Então, o mínimo é SPT. Eu preciso de uma sondagem. Quando eu tenho um sistema drenante muito específico e eu vejo que é um grau de complexidade muito grande ou já deu problema em alguns lugares, eu até peço, dependendo do nível de investimento que o cliente consegue fazer, eu peço alguns ensaios de laboratório. Quais ensaios de laboratório, Jefferson? Se eu vou dimensionar a contenção mais drenagem, eu peço um tipo de ensaios, que é um ensaio de cisalhamento, um ensaio de compactação, né, para saber o peso específico. Se eu não vou dimensionar a contenção e só o sistema de drenagem, o ideal é um ensaio de permeabilidade de laboratório ou aquele que é feito em loco, que eles inserem um tubo, né? É muito usado em fossa isso, para execução de fossa. Você insere um tubo e você vai medindo a permeabilidade da entrada e saída de água ao longo da profundidade. É um ensaio muito legal que dá pra gente a permeabilidade ao longo da profundidade. Legal. E a gente consegue saber quanto vai ser permeável aquele material. Então, mas isso aí é muito raro. Tá? Mal tem o SPT, né? Mal tem o SPT, porque no Brasil o ensaio é um negócio muito raro. Não, né? Eu tô construindo, né? Você sabe, a Gi também, a gente tá construindo. E no condomínio lá, a gente fez sondagem, até eu fui um pouco, né? O pessoal falou, não, mas as pessoas que estavam trabalhando comigo na obra, né? Até a minha própria família, mas realmente precisa? Já ouvi também de alguns engenheiros calculistas, mas para casa não precisa, para casa a gente já sabe mais ou menos como que é a região. Eu falei, gente, não. Eu quero que tenha sondagem, até por conta da impermeabilização, né? Quero ver nível de lençol e tudo mais. Aí você faz uma estaquinha igual lá de meio metro. Né? E eu comentei com você, o que aconteceu também lá no nosso condomínio, né? O vizinho teve um problema com relação à drenagem, acabou cedendo, né? Com o corte do terreno. E teve esse problema da gente começar a ver a viga baldrame, né? Nossa, o jardim cedeu, tá vendo a viga baldrame. Aí você espera, pelo menos eu espero que as estacas estejam mais profundas. Aí você pega o projeto estrutural 4 metros, fala, só o terreno do lado desceu 7. Nossa. Aí é preocupante. Parecido, né? É parecido, é muito parecido com essa situação. E é complexo, né? E aí você fala, aí você até comentou um pouco, a gente ia entrar nesse assunto agora, de quem que é a responsabilidade. A gente vê que fica perdido, né? Um joga pro outro, conversa com o geotécnico, conversa com o projetista de impermeabilização. Então, não tem uma responsabilidade definida hoje, né? Então, quem vai se responsabilizar? Então, você fez correto, na minha opinião, eu também faria. Né? Você tem que fazer algo para você se sentir segura. Né?
Se depois todo mundo jogar a responsabilidade, olha, eu tenho eu escuto, casa, não precisa, faz com 6, com 7, o vizinho fez com 7, faz com 7, o vizinho fez com 5, põe um 6 aí, então. Vamos por ordem, né, fez 8, não, então eu vou fazer 9, é meio competição. E se a gente for pensar, assim, algo muito importante, é onde a sua casa vai estar apoiada. Né? Você vai ficar no chute, põe 8, põe 9, onde você vai apoiar a sua casa. O solo é loteria. Essa é a verdade. Tem até uma empresa, eu não me lembro o nome, que tá fazendo um trabalho muito legal, depois se o pessoal quiser pesquisar, que eles vendem perfis de sondagem. Que legal. Como assim? Eles pegam a cidade de São Paulo, a Maressa fez na casa dela um perfil de sondagem, você, Gisele, fez na sua casa, eu fiz na minha casa, e nós moramos em locais diferentes da cidade de São Paulo. Eles chegam pra Maressa, você me vende o seu perfil de sondagem? E aí, quando eu vender o seu perfil para outra pessoa que quer comprar o terreno do lado, eu te pago um royalties, alguma coisa, uma comissão. Tá bom. Aí ela pega o seu e o meu, faz um mapa no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, de locais de sondagem. Aí vem um empreendedor que vai gastar 200 milhões, sei lá, no empreendimento, e só no terreno ele vai gastar 20 milhões, ele chega e vê que o terreno é próximo do seu terreno. Poxa, mas eu ainda vou comprar esse terreno. Não sei o que tem lá. Deixa eu ligar para esse cara. Ele liga, pega o seu perfil de sondagem, dá uma olhada, parece que não tem solo mole, então eu vou comprar. Porque o solo, compra de terreno é loteria. É loteria. Pode ser que você compre, seja próximo de um córrego e não tenha solo mole. Pode ser que você compre longe de um córrego e tenha muito solo mole. Porque o solo ele é de formação geológica há milhares de anos, então você não sabe qual matéria orgânica tem ali decomposta, né? Então vira loteria. E aí você não faz sondagem. Você já pensou? E realmente, assim, esse cara teve uma sacada, né? Porque, poxa, pensa em investidor, ele só avalia se é bem localizado, qual que é o preço de venda, topografia, blá, blá, blá. E aí, a hora que faz a sondagem, tá com uma baita BO lá pra fazer fundação. Ou gasta milhões na fundação por conta de estar com um solo ruim. Ele consegue antecipar isso, né? O corretor imobiliário não gosta. Desvantagem pra ele, né? Lógico. Bom, já que a gente tá falando um pouco, assim, de projeto, conta pra gente o que consiste um projeto, o que você entrega pro seu cliente. Legal. Então, a Maressa comentou sobre alguns ensaios mais específicos. Por exemplo, tem casos onde o muro está apresentando um sério problema e eu vou usar, por exemplo, um sistema de drenagem com geotexto, por exemplo, eu já preciso fazer um ensaio de granulometria. Então, o nível de informação varia muito. Logo, eu costumo falar o seguinte, do nível de informação que você me deu, eu vou te entregar algo condizente. Então, ele precisa te dar as informações básicas mínimas, que é o que a gente estava falando, por exemplo. Então, por exemplo, um projeto que tem pouca informação, né? Obviamente, a gente vai tentar ao máximo trazer um bom detalhamento, mas não tem como eu tirar leite de pedra, né? Sim. Então, veio pouca informação, eu vou entregar um nível de informação mais simbólico, mais simplório. Veio muita informação, a gente vai entregar uma coisa mais completa. Mas, via de regra, o que a gente entrega quando a gente começa a estudar, então? Eu vou lá, estudo o tipo de solo, estudo o nível do lençol freático, contribuição pluvial, estudo o sistema de contenção, ou não, né? Depende do tipo de projeto. Cheguei a um veredito do sistema que eu quero. Eu preciso detalhar isso em cotas longitudinais, né? Em cotas transversais. Então, normalmente a gente entrega uma prancha em DWG ou em PDF no AutoCAD, contendo o desenvolvimento em planta desse sistema de drenagem, um corte que pode ser setorial, ele pode ser a cada 5, 10 metros, dependendo da estrutura, ou um corte genérico. Vai depender do tamanho da estrutura. Se é uma estrutura muito gigante, muito grande, muito extensa, a gente tem que fazer vários cortes para mostrar o desenvolvimento disso, em cotas, né? Se é uma estrutura pequena, um corte genérico às vezes já resolve. Aí, projetos de drenagem enterradas de subsolos de prédios, por exemplo, já é uma coisa que eu preciso entregar muito bem detalhado. Principalmente os arremates do sistema drenante. Verdade. Então, se vai ter união... Gera muita dúvida na obra isso, né? Porque o pessoal não conhece as tecnologias e tal. Então, se vai ter sobreposição, detalha a sobreposição. Se vai ter um tubo que vai sair... vai escoar água na frente, esse tubo tem que estar detalhado o diâmetro, tipo de tubo, qual arremate que é feito em volta, se vai ter tela em volta, se não vai, se vai ter geotexto em volta, se não vai. Aí o que acontece? Uma vez que eu tiro a água da contenção, ou do subsolo, ou de qualquer estrutura, eu preciso jogar essa água na rede. Aí eu tenho que fazer um detalhamento das caixas que vão receber essa água, porque às vezes é a mesma caixa que vai receber água de lavagem de um piso.
E às vezes não comporta. Você precisa entrar num alinhamento ou numa compatibilização com o pessoal de hidráulica, para ver se dá para usar a mesma caixa de repente, ou não dá, colocar outra só para drenagem da estrutura mesmo enterrada, né? Sim, porque o que acontece? A água que está presa no solo, ela tem uma velocidade de percolação muito baixa. Então, a vazão que chega... Porque o que é vazão? É a área da seção vezes velocidade. A vazão que vai chegar no sistema que já está projetado pelo cara da hidráulica é muito pequena. E esse sistema já tem uma folguinha. Então, na maioria dos casos, a gente simplesmente interliga nas águas pluviais, na caixa de águas pluviais, e ele, se está no subsolo, ele recalca para a rede e vai embora. Agora, o meu dimensionamento para até chegar na caixa. A partir dali é hidráulica porque ele vai fazer um cálculo de vazão que eu vou passar, a vazão, ele vai mensurar se a bomba que ele idealizou tá boa para aquilo e vai embora, né? Então, basicamente, eu entrego essa planta DWG. Quando eu tenho solicitações muito grandes em termos de contribuição pluvial, por exemplo, a gente precisa demonstrar o cálculo hidrológico disso. Então a gente faz um memorial descritivo dos materiais, né, e um memorial de dimensionamento. Então vamos lá, planta DWG PDF, memorial descritivo de produtos, né, de tecnologias, e memorial de dimensionamento. Pô, Jefferson, mas o que vai nesse memorial? Nossa, vai muita coisa. Vai análise das chuvas da região, vai permeabilidade do solo, vai a conta de quanto chega de água naquele sistema, vai a pressão que é submetido ao sistema drenante. A gente faz algumas linhas de fluxo, é um negócio bem complexo da área de geotecnia. Então, esse é o ponto. Aí a gente entrega isso e entrega, em alguns casos, quando são indústrias e empresas muito grandes e órgãos públicos, a gente tem que entregar uma planilha orçamentária. Com insumos de acordo... Por exemplo, se eu faço um projeto para uma obra que vai ter financiamento caixa, eu tenho que fazer com os insumos do Sinap. Se eu vou fazer para uma prefeitura que usa preços DER, eu preciso colocar lá a tabela. Você já tem que dar essa estimativa de custo no projeto. Tenho que dar porque o que acontece? O órgão, ele precisa dessas informações para buscar recurso em outros lugares, em outros órgãos de repente, né? Agora, se é algo para um cliente privado que ele vai simplesmente jogar no mercado e cotar, aí é uma planilha simples, com composição de serviços e tal, e a gente coloca lá as quantidades e depois os concorrentes colocam os valores. Mas via de regra é isso, são essas ferramentas. É legal, tem. Muito completo e assim, com todas essas variáveis que a gente discutiu até agora, muito bem avaliadas, né, Jefferson? Sim. Traz é que nem você falou, lógico, né? Tendo as informações necessárias, sim, né? Aí você perguntou sobre disciplinas, quais as disciplinas. Então, o projeto estrutural a gente pede para avaliar principalmente onde tem bloco de fundação, baldrame, né? E também pilares, né? A geometria dos pilares. A gente pede planta de fundação para saber qual a profundidade das estacas, profundidade dos baldrames e onde tem bloco de fundação. A gente pede hidráulica predial para saber onde estão as caixas e as tubulações para interligar. A gente pede às vezes, se tiver, você sabe que nem sempre ninguém impermeabilização. A gente pede impermeabilização. Olha isso, Gi. Ó, o Jefferson falou isso, o Denis falou isso, né? Porque são profissionais que trabalham em interface com impermeabilização e muitas vezes quando precisam, não tem projeto. Não vamos fazer impermeabilização. Olha que coisa. Entendeu? E o dele ainda é mais fácil ainda, porque fala assim, não, agora que a gente vai ter drenagem, não precisa da impermeabilização. Entendeu? O seu é capaz de ouvir mais isso ainda, né? Acontece muito, vai mas a gente sempre você, endossa. Jefferson, mas eu já tô fazendo a drenagem, tem certeza que precisa? Eu confesso pra você que quando eu entrei nesse mercado de engenharia civil, me formei e tal, eu não sabia que existia projeto de impermeabilização. E eu acho que tem muita gente que não sabe. O IDD, né, a própria BNT e também o IB, a EI, esses órgãos estão fazendo um trabalho muito legal, né, de chamar as empresas para entender um pouco mais disso. Palestra em faculdade, por exemplo, eu acho que é um negócio super legal que as indústrias de impermeabilização deveriam fazer. Eu não sei se eles fazem, né? Eu acho que algumas até fazem, né? Algumas até... Diminuiu bastante com essa questão de pandemia, né? Eu sou da indústria, então teve essa diminuição aí uns 2 anos, mas o pessoal tem entrado em contato de novo para voltar essa rotina. Porque precisa, né? A gente precisa inserir essas informações no mercado. Eu fui em várias visitas assim que eu tava lá, falei, cara, eu te conheço. Falou pra mim, falei, me conhece. Você foi lá na minha faculdade. Eu falei, cara, você deu uma palestra lá na minha faculdade e tal. Eu falei, tal dia. Que legal. Que legal. Isso é bom. E aí, às vezes, já teve gente que me chamou porque eu dei aula. Dei aula uma vez no IDD e tal. Professor, tô precisando de ajuda. Professor, me ajuda aqui, eu tô precisando de uma ajuda, tem um sistema assim. Então, isso é bem legal, né? Isso é legal. E faz muito legal Isso para o nosso mercado.
Bom, a gente falando aqui tem uma pergunta, mas eu acho que essa pergunta a gente já tem a resposta, né? Se é comum os profissionais se preocuparem com essa questão de projeto. De drenagem. De drenagem. Assim, eu vou até mudar a pergunta. Comum a gente sabe que o pessoal... Que não é, né? Que não é. Mas com essas demandas, assim, que vem focando bastante a questão da impermeabilização, o pessoal tá muito preocupado com a questão da água. Às vezes você vai em uma construtora e fala assim, eu não quero que entre água. Você ouve muito isso, Sim. Né? Mas tem aumentado essa preocupação também com o projeto de drenagem? Eu acho até que com a norma de desempenho, acho que o que aconteceu com o IMPER talvez tenha acontecido um pouco com a drenagem. Sim. Porque na norma de desempenho fala que a gente precisa garantir, né, a estanqueidade tanto com relação à água de uso e exposição, quanto à água de entrada externa, inclusive externa do empreendimento. Então, não sei, talvez por esse caminho, não sei, o que você sentiu aí nos últimos tempos? O que eu senti foi o seguinte, eu senti que é um tema muito pouco conhecido, muito pouco difundido. Projeto de drenagem, consultoria em drenagem e necessidade de estudo específico para drenagem. O que me ajudou muito, ou que ajudou muito, na verdade, o mercado, esse mercado que é um embrião de mercado ainda, essas ações, principalmente dos órgãos, das instituições de impermeabilização, das empresas, até dos consultores, projetistas. E eu costumo dizer uma coisa que eu sou de Jundiaí, né? Estou entre Campinas e São Paulo. Eu costumo dizer o seguinte, tudo tecnológico que está saindo da engenharia, nos últimos 20 anos, tem vindo de São Paulo, né? Salvo algumas exceções e alguns pontos específicos. Então, em São Paulo, eu comecei a perceber uma movimentação nisso, né? Das instituições, das normas, né? E como eu falei, eu saí da indústria vislumbrando essa oportunidade porque eu sabia que não tem. Eu fazia, né, a gente vendia produtos para drenagem e não tinha consultor e nem projetista de drenagem. Eu falei, tá faltando alguma coisa, vamos ser pioneiro, vamos tentar mudar isso. Né? E aí deu certo, né? Então a gente é muito indicado por outros projetistas de outras áreas e a gente consegue conscientizar, mas uma andorinha não faz verão. Né? Então a gente carece ainda de um desenvolvimento. Por exemplo, as empresas que fabricam produtos geotécnicos para drenagem são desunidas. Elas poderiam formar um comitê, fazer um comitê de norma para normatizar produtos que são utilizados em drenagem. A gente já vê isso muito forte em impermeabilização. Hoje não assim, a gente não tem norma para drenagem também, nacional. Não, a gente tem norma para classificação de tubos, né? E para algumas normas de macrodrenagem, quando a gente está falando de macrodrenagem urbana. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem um manual muito utilizado, que é o manual do DAEE, né? Nós temos os dispositivos e o álbum de dispositivos do DENIT, mas sempre ligados à drenagem tubular ou com a duelas. Não temos drenagem geotécnica. Drenagem geotécnica é um negócio assim muito pouco profissionalizado, vamos falar assim, né? E carece de mais. Eu espero eu espero tentar ser um expoente para levantar esse tema, para ajudar as empresas e também criar mais projetistas, porque eu acho que o mercado tá aí para todo mundo, né? Concordo. Com certeza. Concordo com você. E a gente vem sentindo isso também para a parte de impermeabilização. Assim, aconteceu um pouco parecido, né? Eu vim da indústria também, na parte de impermeabilização, fiquei 10 anos, aí fiz a especialização, falei, nossa, acho que é um mercado, né? Tem pouquíssimos, na época tinha pouquíssimos, eu falei, acho que dá pra explorar. Tá dando uma crescida, né? Então agora tá aparecendo bastante, né? Mas é aquilo que você falou, quando a gente consegue trazer e formar, principalmente, bons profissionais, o mercado melhora pra todo mundo. Sim. O problema é quando, assim, as pessoas não têm conhecimento e você começa a concorrer com pessoas que não têm a mínima noção do que tá fazendo, não consegue precificar, entrega alguns absurdos que aí o cliente vem e te questiona, fala, mas fulano aprovou, por que você... Né? Então, isso é bom, que nem você falou, assim, ter esse movimento das indústrias, dos poucos profissionais que tem na área, ter essa união para melhorar o todo, né? Para o mercado crescer realmente, né? É complicado. E sem norma, acho que sem norma, para quem é fabricante, é pior ainda, porque aí concorre com tudo quanto é tipo de material, né? É o que tá né? acontecendo hoje. Hoje eu faço um projeto de drenagem, eu preciso colocar um produto específico lá, né? Talvez um gel composto, algo do tipo. Eu tenho algumas opções, né, como profissional. E por ter trabalhado na indústria, eu trabalhei avaliando todos os concorrentes de mercado, né? E aí eu vou especificar um produto, eu não consigo
como já tem acesso aos dados técnicos daquele produto, como é feito o ensaio, e não tem norma brasileira, é tudo STM, tudo DIN, tudo norma americana, alemã, tem norma europeia, que é o Eurocode, tem várias normas. Então, são ensaios que são feitos pelas indústrias em laboratórios no Texas, às vezes, em alguns laboratórios, alguns ensaios a gente faz em São Carlos, aqui na USP São Carlos. Então, assim, aí você começa a pegar o range, né, o intervalo que você tem de produtos que você pode especificar e os ensaios, e, meu, é muito discrepante. Tem um cara que é uma Ferrari, né, e tem o cara que é um Fusca que tá em vida útil, com o cabeçote trincado, e com o bloco trincado e o cabeçote vazando óleo. Entendeu? Complexo, né? E todos eles precisam andar na Bandeirantes. Então, um vai ter um desempenho, né? Tem gente que vai quebrar no meio, que não vai chegar no fim da Bandeirantes, mas tem gente que vai. Então, e eu como profissional, tá a minha RT lá, né? Sim, com certeza. claro. Então eu vou especificar o que eu achar melhor o que profissionalmente. você conhece, você tem segurança, né, pra especificar. Mas aí eu vou falar pra você, o cliente vai comprar o que eu especificar? Ele vai falar, nossa, Jefferson, tá muito caro, tem aqui a opção A, B ou C, por que eu não posso usar isso? Se eu tivesse um comitê de norma que regulamentasse esses produtos, por exemplo, eu iria entregar um nível de produtos que o cliente ia ter a liberdade de escolher entre A, B, C e D, que ele sabia que ele tá fazendo uma boa compra. Sim. Exatamente. Mas aí tá muito desigual, essa é a grande verdade, né? Então, a gente costuma dizer que o mercado de geossintéticos, que são produtos sintéticos feitos para aplicações geotécnicas, é um mercado, até forte a palavra, né? Mas é um mercado prostituído, essa é a verdade. Porque tem de tudo que você quiser encontrar. Tem a Deep Web lá, que você vai encontrar produto C, D, E, F, G, e tem produto A. Sim. Você vai pagar por isso. Então, acho que a ABNT podia a gente podia tentar alguma coisa para tentar uniformizar isso, né? Uma boa ideia. Então. Aí, pessoal, ó, pega a dica. O pessoal da BNT, o pessoal que tá envolvido com a BNT aí na parte de geotecnia, geossintéticos, né? Sim, vamos padronizar. Jefferson, aí, ó, o Jefferson tá aí, com certeza tem um cara certo lá para contribuir, né? Vamos certeza. lá, é isso aí. Ô Jefferson, e pra gente fechar, a gente já viu que drenagem é um assunto bem, né, complexo, assim, não é extenso, dá pra fazer muitos podcasts, né? Legal. Isso que a gente nem focou, assim, muito em áreas e estruturas, a gente desenvolveu um pouco o conceito. Mas e para quem gostaria de se especializar ou de aprender um pouco mais? Onde que ele consegue encontrar algum tipo de informação, aprender um pouco ou, de repente, se especializar? Precisa realmente ter a especialização? Ou se são pessoas assim, estou envolvido com construção civil, sou engenheiro civil, sou projetista, a parte de obra, mesmo o pessoal que executa a obra. Como que eles conseguem informação sobre isso? Que nem a gente de impermeabilização acaba tendo lá o IB, tem os fabricantes, tem o IDD, né? Inclusive a gente tá com bastante cursos de extensão aí esse ano, né? Quem sabe não pinta de drenagem. Eu acho que vai sair de drenagem. Ô, Ricardo, vamos ver aí. Ricardo, Deluca aí, ó. Talvez ele já até respondeu a minha pergunta. Onde esse pessoal vai aprender drenagem, né? Entendeu? Então, vamos lá. Esse é um outro grande problema. Porque da mesma forma que eu encontrei uma dificuldade de me situar como projetista, porque até onde eu sei, eu tô meio... Tem algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, mas não é tão específico quanto eu tento fazer, né? E eu gostaria que tivesse mais profissionais pra gente poder, inclusive, fomentar e criar cursos e tudo mais, né? Então, da mesma forma que eu vi essa dificuldade de fomento desse tipo de ensino, eu encontrei dificuldades de especialização. Porque é um tema muito específico. Assim, geotecnia já é um tema específico. Já tem pouca gente que se interessa. Então... Drenagem geotécnica ou drenagem, macrodrenagem, são disciplinas que elas são comunicáveis, mas estão em áreas diferentes. Por exemplo, macrodrenagem, você vai aprender. Se você quiser saber de projetos de galerias, projetos tubulares, projetos de piscinões, projetos de macrodrenagem, você pode fazer qualquer especialização, né, ou mestrado ou doutorado nas áreas de hidráulica das universidades. Então, por exemplo, a Unicamp, a USP tem programas de mestrado e de doutorado na área de recursos hídricos, né, que são específicos para hidrologia e macrodrenagem urbana, principalmente. E aí você tem, então vamos lá, hidráulica. Esse é um ponto de hidráulica, especializações em hidráulica de infraestrutura. Aí você tem a segunda vertente, que é a geotecnia. Só que dentro da geotecnia você vai ver muita coisa. Como assim, Jefferson? No curso de engenharia a gente não vê fundação, geologia, ensaio de laboratório, materiais de construção,
concreto 1, 2, 3 e 4, cálculo, fenômenos do transporte, um monte de coisa, né? Sim. Quando a gente vai para geotecnia, a gente tem, vamos lá, fundações, a gente tem contenções, a gente tem drenagem geotécnica, que é muito pouco explorado, né? E, na verdade, é muito pouco explorado mesmo. É uma disciplina da especialização em geotecnia. Seria assim Não é nenhuma disciplina, É um Marissa. assunto abordado lá no meio. É um assunto que é abordado no meio da disciplina de contenções, às vezes em barragens. Então, a gente tem barragens, a gente tem estabilidade de taludes, a gente tem estabilidade de encostas rochosas, que é abordado dentro do curso de geotecnia, um mix com geologia. A gente tem solos moles, a gente tem fundações, eu já falei, né? Aí tem estabilidade de aterros, né? Aí tem ensaios de laboratório, tem gente que especializa nisso e vai trabalhar em laboratório. Então, ó, já coloquei 8 aqui. Tem mais, eu não tô lembrando. Isso só na geotecnia. Aí tem um pontinho que liga essas duas disciplinas de hidráulica e geotecnia, que chama-se drenagem. Que o cara que faz drenagem, em tese, ele tem que entender um pouco de geotecnia. Verdade. Bastante, né, de geotecnia. E ele precisa entender de hidrologia. Nossa. Entendeu? Porque, como eu te falei, a água vem da atmosfera, da chuva e do solo. Então, se você só entender de geologia, vem a água do solo. Eu não sou projetista de vem a água da chuva. Eu não sou projetista de drenagem. Né? O que é drenagem? Tirar água. Eu não vou conseguir tirar. Ah, não, liga pro cara da hidráulica lá que ele vai fazer. Mas aí o cara da hidráulica começa o projeto. Poxa vida, mas tem uma contribuição aqui que tá vindo do lençol freático. Ah, liga pro geotécnico. Então, o cliente, ele tem que contratar os dois. Ele contrata o geotécnico para fazer análise, às vezes, hidráulica, e ele não tem muito subsídio, e contrata o cara da hidráulica para fazer a análise pluvial. Eu quero estar no meio disso. Entendi. Eu quero fazer os dois, entendeu? E é aí que tá o grande impasse. Então, a gente tem cursos, para geotecnia e para hidráulica. Cursos específicos de drenagem para entender os dois fenômenos de manuseio de água das duas disciplinas, a gente não encontra. O que nós encontramos são bibliografias que nos dão suporte para dimensionamento de projeto. Então, se eu pudesse citar alguns para os nossos ouvintes e também telespectadores procurarem, a gente tem aí os grandes livros de geotecnia, né? Tem do professor Ortigão, que é um manual manual básico ali de geotecnia que eu li bastante. Tem, dá uma procurada também a editora chama Oficina de Textos, né? A Oficina de Textos costuma ter bastante livro bastante coisa. Legal. Assim, geral para parte de engenharia tem bastante coisa. Aí tem os grandes manuais de geotecnia básica, eu não vou lembrar o nome do autor aqui, né? Que eu li bastante, mas o pessoal pode dar uma pesquisada sobre mecânica dos solos, né? E tem um livro chamado o Manual de Hidráulica do Ventechol, né? Depois o pessoal procura aí, que tem bastante material. Nós temos o manual do DAE, que é um negócio muito interessante. Agora, para geossintéticos, que a gente fala que é a bíblia dos geossintéticos, tem o Projetando com Geossintéticos, né, Designing with Geosynthetics, do Robert Querner, que é esse daí tem que ter. Eu tenho lá em casa, ela fica na estante, porque deu uma dor de barriga, você folha lá, ele dá o dimensionamento de todos os tipos de geossintéticos que existem na engenharia. Então ele dá ali tipos de, por exemplo, vou usar um geocomposto drenante. Ele dá tipos de núcleos, tipos de geocompostos, como ele é utilizado, qual que eu tenho que ter de informação de dimensionamento. Então é bem legal. Mas assim... Curso não tem. Ainda não tem. Ainda não tem. Esperamos em breve. Se Deus quiser. Ai, legal, Jefferson, gostei muito, como sempre, aprendi demais, né? O Jefferson é um parceirão, toda vez que eu tenho problema com drenagem, alguma interface, já ligo, peço socorro, aí, né? E a gente vai nessa troca, aprendemos muito sobre drenagem, Gi, hoje. Muito. Eu vou até ouvir de novo, porque, olha, eu percebi hoje que eu sabia o micro. Né? E eu tô aprendendo muito aqui, né? Eu vi o Alexandre da Detalhes, ele veio aqui, né? Então o Alexandre do IDD também, aprendi muito com ele, tenho aprendido, e assim... Eu costumo dizer para a Marissa e para os demais profissionais da área de impermeabilização. Eu tive um conhecimento, depois que eu entrei no mundo da impermeabilização. Anderson, o mundo da impermeabilização. Depois que fazendo merchan. Depois que eu entrei nesse mundo da impermeabilização, eu vi coisas assim... Eu não dou pitaco, sabe? Às vezes o cliente pergunta, eu falo alguma coisa e falo, mas é melhor você procurar um especialista. Eu não vou te dar consultoria nisso, não. Mas assim, eu aprendi muita coisa, muita. Principalmente em construção civil e conceitos de estanqueidade. Legal. Que eu não tinha. Eu não sabia como se comportava uma membrana, como se comportava uma impermeabilização rígida, por que usava manta, como aplica, como isso faz o link com a drenagem que eu estou projetando. Eu aprendi muito. Então, acho que
É uma troca, mútuo, né? É uma troca. Muito bom. E eu falo a mesma coisa, assim, depois que a gente conheceu o Jefferson, eu lembro que ele tava na indústria, ainda foi visitar a gente lá no nosso primeiro escritório, deu uma aula depois pra nossa equipe, né? A gente fez treinamento, então... Assim, tudo que eu sei de drenagem, hoje eu devo a ele. Legal. Também. Outra coisa, a Marissa me apresentou um negócio, né? Uma vez lá, que eu fui descobrir depois fazendo uma visita a fundo, né? Falei, Jefferson, tem uma pessoa que eu falo aqui sobre fachadas. Eu pensei assim, fachadas, tem projeto de fachadas. Ele tá na mesma situação que eu. É um negócio novo que ninguém conhece. Tem muito vulto pra crescer, né? Tá numa crescente. Dá bastante problema. E eu fui num consultor, mas fazer uma visita pela indústria, eu fui num consultor em São Paulo, né? Acho que é o Petronilho, acho que todo mundo conhece ele, assim, ele é muito famoso em concreto. E aí ele falou, eu faço projeto de fachada, recuperação de fachada. Eu falei, meu, que legal isso. E ele começou a apresentar uns conceitos na reunião, assim, que eu comecei a ficar extasiado. Falei, meu, que legal, conceito de permeabilidade, estabilidade, resistência à tração, adesão, um negócio assim que... É um mundo fantástico mesmo. Também. Então, e aí eu falei, a gente tem que ter profissionais assim, né? Tem que que ensinem ter. a gente e a gente vai trocando informação. É muito importante, assim, a gente ser especialista, mas ter essas parcerias, né? Assim, aprender, ter essa troca, porque sempre tem interferência, né? A gente vê um empreendimento como um todo, né? Tá todo mundo ali, tem hidráulica, tem estrutura, tem arquitetura, tem impermeabilização, tem drenagem, tem geotecnia. Se a gente não se ajudar, né? Querer cada um fazer o seu, correr para um lado, não evolui, funciona, né? Não Exatamente. funciona. Mas estamos aí. Obrigada, Jefferson, pelo seu tempo, por ter aceitado o convite. Obrigada. Acho que a gente pode pensar aí depois em alguns temas específicos também para drenagem, até para trazer, né? Já que a gente sabe que são poucos os cursos, ou quase nenhum, né? Quem sabe a gente consegue fazer aí, trazer através do podcast, que é esse o objetivo, claro, né? De compartilhar informação, né? Conhecimento para a galera. Tamo junto, conta com a gente. Fechou. Como a gente te encontra na rede social? Legal, vamos lá. Então eu tenho o Instagram, né? Que é o Jefferson Prado, né? Que é o meu Instagram pessoal. E nós temos um projeto que a gente está começando agora, né? Chama-se Engenharia Carreira Solo. Que legal, gostei do carreira solo. Né? Carreira solo, justamente por uma carreira na área de geotecnia, na área de solos e tudo mais. É um perfil novo no Instagram, o pessoal pode consultar lá. E as redes do nosso trabalho, da nossa empresa, né? Que atualmente eu utilizo muito o LinkedIn, né? Que é @geoprado, né? Geoprado Engenharia e Consultoria, a empresa que nós fundamos para trabalhar esses conceitos de drenagem, e também na página da Geoprado a gente tem postado algumas coisinhas também. Então, só seguir nas redes. Show de bola. Tamo aí. Show de bola. Obrigado, pessoal, pelo convite. Agradeço Obrigada aí todo mundo que tá nos ouvindo, nos vendo. É isso aí. E que venham mais. Amém. Não deixem de seguir @Engenheiras Notáveis no YouTube, Spotify, e tem um monte de plataformas. Deezer, Amazon, estamos em todas. Legal. Então não tem desculpa. Quem não consegue assistir, não tem tempo, coloca lá no carro. A gente tá sempre no trânsito de São Paulo, né? A gente aproveita para adquirir um pouquinho de conhecimento. Gi, sua rede social? @engenheira Gisele com I Azevedo. Legal. @Menezesma. E fiquem conosco, né? Não deixe de nos acompanhar aí, que com certeza vai vir muito mais conteúdo e compartilhamento de conhecimento. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.